Então, aprender a lidar com a linguagem te dá liberdade. Embora muitas vezes a gente vá ter uma aula muito mais didática hoje do que outras vezes que nós tivemos, né? Mas você entender, compreender, trabalhar e ficar atento para a linguagem é o que vai te dar liberdade na PNL. Porque também um outro grande erro que eu acredito é algumas pessoas acharem que PNL é decorar técnicas. Tá? Existem as técnicas e elas são importantes, mas você tem que ser livre das técnicas, porque nem sempre o cliente segue o roteiro. Eu vivo dizendo isso para vocês, cliente não segue roteiro. Às vezes o cliente, você está doido para aplicar uma técnica, um processo de coaching, alguma coisa, e você começa a ficar estressado, porque o cliente devia estar no passo 40 da técnica, ou na fase 3 do processo de coaching, o cliente foi por outro caminho. E aí? É por isso que o meu método de coaching é um antimétodo. Né? É por isso que o método é não ter método. Porque eu não acredito e sou radicalmente contra um processo de coaching engessado de fase 1, fase 2, fase 3, porque o cliente não é assim. Isso é o mapa da pessoa que criou o método de coaching. Para ele funciona assim. Mas para ele pode não funcionar, para ele pode não funcionar. E para isso você precisa ter flexibilidade. Como é que você tem flexibilidade? Manejo da linguagem. Isso é uma coisa muito importante. Então, na verdade, como nós já vimos anteriormente... Bora? Não vai mudar, não? Pois é, falando de manejo da linguagem. Vamos lá. Ele se empolgou aqui. Tá. Nós já vimos anteriormente, isso desde o início do Practitioner em Programação Neurolinguística, que linguagem é tudo. As palavras escritas têm 7% de impacto na comunicação. A forma como você fala já aumenta para 38% o impacto, página 9, da comunicação. Não tem depois do 8. E a linguagem corporal, 55% do impacto do poder da comunicação. Isso é uma coisa muito importante. Só que não é assim, então eu tenho que ser bom da linguagem corporal? Não. Você tem que fechar o queijo. Essa é a grande sacada da história. Você tem que usar as melhores palavras, você tem que modular a sua voz e saber o que você está dizendo, quando você está dizendo e para quem. Qual é o momento de você trazer na sua voz aquele calor, aquela energia. Porque imagina se você está trabalhando com um cliente e o cliente está lá, daí ele precisando de motivação e você vai. Então vamos nos motivar. É tão importante se motivar. Ter energia, né? Ter aquela garra, aquele vigor. Né? Então, não adianta eu ter a palavra certa, né? É diferente de você falar em vigor. Né? E aí, quando você junta a forma de dizer com a linguagem corporal, né? Aí você ganha a atenção das pessoas, você fecha o queijo. Esse é o objetivo, é você ter 7% das melhores palavras, você usar os 38% modulando a sua voz e processando, e vocês vão ver que na nossa formação em hipnoterapia nós fazemos isso o tempo todo, tem treinamento de voz, treinamento de emissão da voz específico, né, como você usar a sua voz, treinamento de se comunicar sem palavras, né? Nós fazemos isso aqui, onde você vai tentar hipnotizar, tem um exercício, né? Logo no primeiro módulo, vocês vão ver semana que vem, logo no primeiro módulo vocês vão ter um exercício onde você vai tentar hipnotizar a pessoa sem palavras, e tem um mais na frente que você tenta hipnotizar a pessoa com sons universais, né? Ou seja, você fazendo grunhidos e sons, você tenta botar o outro em transe, né? Sem dizer uma palavra, porque na verdade a força da hipnose está na presença do hipnotizador, nos estados que ele elicia, como diz o Richard Bandler, vá primeiro. Né? Você tem que gerar primeiro em você a mudança que você precisa. Então, isso nós já vemos na comunicação, isso é importante para o metamodelo também, porque na hora que você vai usar os padrões do metamodelo, você tem que usar para buscar uma eliciação, uma resposta na pessoa. André, tem um filósofo, tinha naquele momento, Merleau-Ponty, ele fala dessa coisa da linguagem e da comunicação. E aí você falando aí que você tem que saber, né, como se portar, como, né, interpretar. Os recursos que você tem, né? E ele fala assim que quanto mais rico a sua interpretação de mundo, mais fácil o seu poder de linguagem. Sim. Então, assim, é aquela coisa, né, de você ter
apoderar dos significados, dos símbolos que estão por aí. Exatamente. Você enriquecer o seu mapa para você saber lidar com essa linguagem, né? E trabalhar essas perguntas. Nós vamos ver ainda no próximo módulo uma coisa parecida com o que você está dizendo, que é considerado assim, que é um grande hipnólogo. O grande hipnólogo é aquele que é um ser humano enriquecido, ele é culto, ele é inteligente, ele não só ele aprende a treinar a hipnose, mas ele usa as metáforas, as simbologias, né? Sim, porque quanto mais o seu mapa é enriquecido, mais você consegue lidar com essas perguntas sem ter que ficar ali decorando exatamente. o roteiro. Você já sabe o caminho. Está na sua neurologia, no seu gestual, na sua linguagem. Você pode dizer, a partir de agora, você pode se sentir bem. Eu estou fazendo uma cruz aqui, estou dando uma bênção. Assim. Eu posso, né? Posso, divirtam-se. É uma brincadeira, mas é uma maneira de você usar uma simbologia. Sim, de repente, dentro do que o cliente te falou, você vai lá, que é algo que está ali, né? Se for relevante, né, para aquele contexto. Realinhamento e horizonte. Isso. Exatamente. E isso que ela está falando é muito importante. É muito importante que a gente se enriqueça, que a gente leia, que a gente estude, né? E hoje nós estamos vivendo numa época assim que eu acho que está acontecendo uma coisa muito complicada, que é esse negócio da informação, né? Que você não pode fazer vídeos longos, você não pode se estender muito. E aí eu acho que o efeito negativo disso está sendo pessoas que estão estudando pouco, estão lendo pouco, estão se informando pouco, e estão só com aquelas coisas imediatas e enlatadas, assim, né? Superficial, né? Exatamente. Aquele conhecimento mais profundo. Porque quando você está falando com alguém, dá também aquele toque. Eu percebo isso em você. Você está falando e aí automaticamente vem coisas que está internalizado em você em função do que você com certeza, com certeza. O enriquecimento que você fez da sua linguagem e da sua comunicação. Com certeza. E esse enriquecimento é algo de fundamental importância. Tudo isso é linguagem, porque linguagem não é só a palavra. Linguagem é o que está dentro de você. Existe a linguagem inconsciente, as coisas estão configuradas no nível inconsciente de uma determinada forma. É como se você criasse constelações. Sabe o Lego, né, que você faz esculturas de Lego? É como se fosse um monte de escultura do Lego dentro de você e que estão encaixadas de uma determinada maneira, e isso dá uma estrutura. Mas a qualquer momento você pode questionar essa estrutura e fazer esculturas inconscientes de outras formas em relação àquilo que estava lá. Então, se há uma estruturação inconsciente, você pode conscientemente interferir nos processos inconscientes e gerar uma mudança, não necessariamente hoje ou amanhã no máximo, na sua vida para melhor, se você já decidiu isso, por exemplo, hipoteticamente, né? Evidentemente. André, você pede para a gente respeitar o mapa do cliente. No momento que você faz uma pergunta empoderadora, que você usa o metamodelo, você dá oportunidade para ele alterar o mapa dele. Exatamente. Você não desrespeita, na verdade você dá uma sacudida nele para ele ver se tem outro lugar para expandir. Adorei essa palavra, eu dou uma sacudida, de uma maneira gentil para poder me referir ao que eu faço. Adorei, muito mais simpático. É isso aí. É porque, na verdade, a sacudida é tipo assim, ih, opa, sua escultura de Lego desmontou. Como você vai querer montar a partir de agora? Tirar 3 peças. Né? E tal, tem algumas possibilidades, né? Isso aqui parece que não deu certo antes, né? Como seria montar de outra forma essa estrutura inconscientemente agora? Vocês veem meu ponto? Né? Então, na verdade, existem vários modelos, né? Você tem, isso só rapidamente, só para a gente se situar, porque eu vou entrar especificamente no metamodelo, eu vou fazer umas referências aí à linguagem, que acho que não está na apostila, mas é só para inspirar. Aí nós vamos para o coffee break daqui a pouco, que já deve estar lá. Você tem, por exemplo, a escutativa, que é um momento onde você está ouvindo alguém, mas você está processando internamente aquilo que está acontecendo. Isso é importante para o metamodelo também. Na hora que o cliente está aqui falando, porque a minha fobia, o meu pânico, o meu medo, a minha ansiedade, eu sou assim, eu nasci assim, é a síndrome da Gabriela, né, e tal, eu vou ser sempre assim, né. Então, eu estou ouvindo o que a pessoa está falando, mas ao mesmo tempo eu estou lá processando. O que isso quer dizer? O que é isso aí? E é muito importante, agora eu vou dizer uma coisa engraçada, né, para muitos de vocês, que vocês desenvolvam a intuição. Daí é o que ela disse. Você tem que estudar, isso tem que estar na tua neurologia para você ter intuição de usar. Por exemplo, muitos falaram que gostaram da indução que eu fiz agora de manhã. Vocês acham que eu preparei alguma coisa? Né? Vocês acham que eu vim com uma indução pronta? Eu sentei aqui na hora que eu estava transmitindo ao vivo, eu falei assim, pô, caramba, o que eu vou fazer aqui agora? Mas aí eu sei, eu confio que existe uma coisa dentro de você, dentro da gente, né? Essa foi uma ambiguidade, né? Então,
vocês precisam desenvolver, conhecer, praticar, para isso virar uma competência inconsciente, como nós falamos. Ou seja, aquilo está tão dentro de você, quando você está dirigindo, você não pensa que vou passar a marcha, né? Você vai lá e passa. Quando você viu, você nem sabe às vezes o caminho que você fez para chegar onde você quis. Você vê meu ponto? Né? Então, na verdade, é isso que eu quero em vocês, essa intuição, essa coisa que vai ajudar vocês a refletirem sobre essa mudança.